Oi, pessoal. Boa noite. Gente, me desculpe. Eu vou ter que fazer essa aula aqui hoje, porque fui lá no YouTube para fazer a chamada, né, do ao vivo. E fui informada de que tá faltando ainda uma certa configuração. Então, para que a gente não fique aí em atraso, para que vocês não fiquem esperando, eu vou começar essa aula aqui, tá? No meu perfil e depois eu posto lá. Mas o plano continua o mesmo. As aulas serão ministradas no canal lá, como eu falei, Costurando com a G. Continuem se inscrevendo, porque as aulas não serão ministradas mais aqui. Aqui é só um tempo, né? A aula seria de hoje, já seria lá. Mas esse pequeno problema, né? Que na verdade não é um problema. É apenas uma configuração para poder fazer ao vivo. E eu não sabia, só fiquei sabendo depois que apertei lá no botão gravar ao vivo, transmitir ao vivo. Então, para nós não perdermos a aula e não perdermos tempo, hoje aqui e a partir do próximo sábado será lá no canal, tá? Porque durante a semana eu resolvo esse impasse. Daniel, me dá a calculadora, por favor. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, muito bacana, me dá. Manassés, meu amigo. Boa noite para quem está chegando, para quem está aqui pela primeira vez. O meu nome é Gerlane, eu sou costureira, modelista e instrutora de modelagem, corte e costura. Sou também administradora do grupo Costurando Fácil Passo a Passo aqui no Facebook e compartilhadora de conhecimentos. Nessas aulas, né, as aulas de ajuste e consertos de roupas funcionam aos sábados. Funcionava aqui no meu Face, mas aí de tantas pessoas pedirem, eu resolvi passar lá para o canal, tá? Boa noite, N. E como eu tô falando desde o início, devido a esse impasse na configuração, hoje não foi possível fazer lá, mas depois essa aula será postada lá, tá? Oi, Juju! Beijo, amigo! Vamos falar sobre precificação, tá? Como é que a gente determina o preço dos nossos ajustes e consertos, tá bom? Eu peço que quem for chegando nos ajude a divulgar aí o nosso trabalho, compartilhe em grupos permitidos, não se prejudiquem compartilhando em locais que não são permitidos, tá bom? Para vocês não sofrerem exclusão. Oi, mana! Boa noite, amigo! Então, assim, Dora, como é que a gente determina? Existem muitos mecanismos que fazem com que nós precisamos observar, levar em consideração, oi, Osana, levar em consideração para podermos chegar no nosso preço final, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que eu uso. Oi, Alessandra. Tem muita gente aqui, que bom, Keila. Olha quem tá aqui, a Osana, uma baita aí profissional. Coisa boa, Mara. Então, assim, olha só. Como é que você vai fazer para determinar? Porque chega do menor conserto, do menor ajuste possível até um pouco mais trabalhado. E como é que eu faço para poder determinar esses valores, né? Nós precisamos nos basear em alguma coisa, levando em consideração que nós temos despesa com energia, né, com aviamentos, o nosso tempo. Muitas vezes é necessário nos deslocarmos para ir comprar algum aviamento, algum material. E tudo isso aí precisa ser levado em consideração, né? Então, assim, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma planilha de custos, que é o que eu tenho aqui. Eu já tenho uma base e eu atualizo ano por ano,
Daqui a pouco eu vou virar a câmera para poder vocês verem. Oi, Sandrinha! Para poder vocês verem na prática como eu determino esses valores. Eu trabalho aqui na minha casa, então meu ateliê fica aqui. Então quer dizer que os custos com a energia não é totalmente do meu ateliê. A energia realmente vem um pouco mais cara, mas devido também ao meu consumo da casa, né, dos eletrodomésticos. Então eu não posso pegar o custo da minha energia inteira e colocar como custo só para o meu trabalho, porque isso não vai ser verdade. Então o que eu faço? Eu pego uma porcentagem de tudo que eu tenho despesa, uma porcentagem realmente simbólica. Eu não posso colocar uma porcentagem que não é real. Tipo assim, uma linha, ó, um tubo de linha. Se uma pessoa trouxer um aviamento que eu não tenho essa linha. Aqui na minha cidade, esse novelo aqui, esse relógio de linha, ele custa em média R$ 4,00, R$ 4,20. Só que eu não gasto toda essa linha em um conserto, né? Avalia se eu gastar em uma roupa, que dirá em um conserto. Mas é necessário, talvez, comprar. Vai que a cliente traga uma roupa que eu não tenho uma cor. Então, eu preciso comprar. Só que eu não posso colocar a despesa inteira nessa minha média, certo? Eu vou fazer uma média assim. Coloco 10%. Oi, Angélica, Débora. 10% do aviamento ou 20%. O aviamento em geral, tá certo? Tem lá o meu fio, a minha linha, né? Um botão. Você que vai saber mais ou menos a média do que você vai precisar. E aí eu pego uma porcentagem de 10 a 20% dos aviamentos. Somos lá direitinho, né? R$ 4,50 da minha linha. R$ 2 dos botões, se for necessário. Boa noite, meninas. A porcentagem da energia, como é que eu faço isso? Eu divido meio a meio. Se a minha energia, por exemplo, veio R$ 100, eu vou dizer que 50 foi do meu consumo em casa, 50 foi do meu consumo no ateliê. Então, eu vou dividir o valor da minha energia pelos meus dias trabalhados. Você sabe quantos dias você trabalha, você sabe os seus dias de folga. Então, você vai conseguir chegar no valor diário da sua despesa de energia, tá certo? Você pode até arredondar. Se der, por exemplo, uma porcentagem aproximada à metade daquele valor, você pode, até porque a nossa energia, ela não é, nossa despesa não é uma despesa fixa, né? Tem mês aqui que eu chego a pagar 150, 170, tem meses que eu pago R$ 100, 80, depende muito também do quanto eu costurei. Oi, Cris, meu amor. Então, assim, para começar, Leni, pega a base do cálculo da sua energia e divide pelos dias trabalhados para você poder ver o valor da sua despesa de energia por dia, tá? Por exemplo, por dia deu uma média de R$ 5. É um exemplo, tá bom? Coloco lá R$ 5. Oi, meninas. R$ 5. Uma porcentagem, vou somar com a porcentagem dos aviamentos, certo? Que deve dar uma média, eu tô chutando aqui, uma média de R$ 4, R$ 5 e vou somar. Por que isso, pessoal? Porque todo serviço que chega para fazer para mim, eu já tenho uma base. E a partir dessa base é que eu vou classificar o serviço que chegou. Vocês sabem no Boa noite, Mary, Adriane. Vocês sabem no método mais antigo do táxi, o taxímetro.
você nem andou no táxi. Assim que você entra, você já está pagando a pequena taxa. Vocês lembram disso? Quem lembra disso aqui, dá um joinha pra mim. No taxímetro, assim, você pede o seu táxi, quando você entra, já tá lá uma taxinha de 3 e pouco, 4 reais, né? Então, no ateliê, eu também faço isso, eu tenho uma base. Você pode trazer o serviço que for, você solicitou, você já tem uma base que precisa cobrir o básico do meu serviço, para poder compensar. Porque, por exemplo, eu não posso chutar que um serviço vai ser R$ 2, R$ 5, se eu não souber a pequena despesa que eu tive lá, né? Porque por mais simples que seja um serviço, tem custos. Se você já tiver o aviamento aí, tem custos, né? Ele já foi pago. A energia também vai ser paga. Então é necessário você ter uma base para você poder determinar os valores dos próximos serviços que você vai poder dizer o valor. Tendo essa base, pessoal, eu classifico os meus serviços de ajuste em consertos em... Deixa eu contar aqui que eu anotei. 1, 2, 3, 4, 5. Eu classifico os meus serviços de ajuste em conserto em 5 tipos. Por exemplo, eu vou virar a câmera, tá? Deixa eu pegar aqui uma folha para poder escrever e vocês entenderem melhor, tá? Suponhamos, deixa eu ver se aqui tá riscando. Suponhamos que a minha média... Boa noite, Nívia, Bruna. Eu vou virar pra cá, tá? Pra vocês acompanharem o meu raciocínio. Olha só. Eu classifico os meus consertos em... muito fácil. Muito fácil. Fácil, intermediário, trabalhoso e muito trabalhoso. Pessoal, compartilha essa live, por favor. Muito trabalhoso. Cada uma dessas classificações aqui tem uma porcentagem que eu calculo baseado naquele meu valor base. Sabe aquele valor que eu falei do taxímetro? Pois é, Cleovane, tá aqui sim. Eu vou supor aqui que o meu valor base não é esse que eu utilizo, mas eu vou dar só um exemplo para vocês poderem entender. O valor base de um ateliê que seja, por exemplo, R$ 10. Eu vou escrever aqui, base. O que quer dizer isso? O que quer dizer que para eu simplesmente sentar na máquina e fazer um conserto que seja, a cliente já precisa estar pagando isso aqui. Agora, de acordo com cada classificação desse aqui, esse valor tem uma porcentagem a mais, certo? Esse conserto aqui, ó, muito fácil, é aquele que, por exemplo, o fundo de uma calça que desrasgou, descosturou um pedacinho assim, uma lateral que descosturou um pedacinho. É simplesmente você sentar e passar a máquina em um pedacinho mínimo que seja. Esse aqui, ele é muito fácil, certo? Então, esse aqui fica com o valor base. Esse aqui, basicamente,
Deixa eu colocar mais pra cá porque tá oscilando. Esse aqui, ó, muito fácil. É aquele que você não vai ter não vai ter dificuldade nenhuma. Você não vai ter problema nenhum. É simplesmente você sentar e passar a máquina em pequenos mesmo, gente, sabe? Passar a costura em um pedacinho do velcro que desmanchou, um pedacinho do cós que desmanchou. Esse aqui se enquadra o muito fácil e ele recebe o valor base. Se o seu valor base for R$10 ou R$5, esse aqui é aquele valor que você tem os custos mínimos que seja. Você tem, então, esse muito fácil se enquadra nisso aqui. Então, nesse muito fácil, esse é o valor da base. Valor da sua base, tá? Lembrando que o valor da sua base foi um cálculo de porcentagem das suas despesas diárias, certo? Como eu falei, uma porcentagem da sua energia, uma porcentagem do aviamento. Isso aí é a sua despesa base, que você que vai determinar, não sou eu que determino isso aqui. Eu tô apenas trabalhando com valores para vocês poderem entender, certo? Então, o muito fácil já deixou aqui certo qual é? É o valor da sua base. Agora vem o valor, o serviço que ele é fácil. Qual é esse serviço que é fácil? É uma bainha, cortar uma manga e fazer a bainha simples. Tudo que você não vai ter que ainda adquirir aviamentos, coisas mais simples, tá bom? Esse se enquadra no fácil. E ele tem o cálculo de 50%. Como é que eu vou determinar esse valor sabendo que ele é 50%? Ó, eu tenho o valor da minha base aqui. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Eu tenho o valor da minha base, que é de R$10. Certo? Então, eu quero saber quanto que vai ficar esse serviço que é fácil, baseado no valor aqui, ó. Então, eu vou fazer R$10 vezes 50%. R$5. Então, quer dizer que eu vou somar o valor da minha base. É o valor da minha base. Valor da base. Que é R$10, né? 10 ou R$5, mais o valor da minha porcentagem, que deu R$5. Então, o valor total aqui desse serviço fácil fica o quê? Fica R$15. Trabalhando assim, eu vou saber que eu não tô na desvantagem. Tá todo mundo entendendo isso aqui, pessoal? Quem tá entendendo, quem tá gostando, por favor, dá um joinha, manda um coraçãozinho para eu saber que você não tá simplesmente aí calado sem entender o que eu tô falando. Certo? Esse aqui é como calcular o meu valor fácil. Porque para eu sentar na máquina, eu já preciso estar ganhando alguma coisa. Se a pessoa trouxe um serviço para mim, só dela trazer, ela já está pagando. E aí nós vamos analisar o grau de dificuldade do serviço, certo? O valor fácil, valor da base, mais o valor de 50% da minha base, que deu R$5. Então, soma um total de R$15. Tá? Agora, vamos para o valor intermediário. O valor intermediário, os serviços que são intermediários, são aqueles serviços que eles não estão fáceis,
Não são serviços fáceis, como por exemplo, fazer uma pence. É um serviço super fácil. É só vocês pegar a roupa, né? Quando a pence é na base, na parte das costas, pega a roupa aqui, faz a sua pence aqui, ó. Né? Faz a sua pence. Isso aqui é super fácil. Então, esse aqui, o intermediário, são coisas um pouco mais trabalhosas, tipo uma pence na lateral, que eu tenho que desmanchar a costura, cingir o fundo de uma calça, o entrepernas, afinar ou apertar uma calça nas laterais. Ele é intermediário e ele tem uma porcentagem de 100%. 100%. Esse valor aqui, ó, esse meu valor base, esta explicação está show, gente, que bom. Este meu valor base eu vou calcular os 100%, ou seja, será o dobro, né? Se a minha base é R$10, vezes 100%, R$10. Então, eu vou somar esses R$10, que é o valor da base. Vou colocar aqui, valor da base, que deu R$10, mais os 100% dele, que também deu R$10. Então, este serviço aqui fica R$20. Show? Entenderam isso aí? O serviço intermediário é 100%. 100%. Então, os serviços que se classificam aqui, eu vou cobrar R$20. Tá bom? Que bom, Angélica. Agora, nós vamos para os nossos serviços trabalhosos. O que é, pessoal? Um serviço trabalhoso. Vamos lá, me ajudem. Eu estou tratando aqui com pessoas entendidas. Eu estou trabalhando com pessoas que sabem aqui do que eu estou falando. Então, eu quero que vocês me ajudem aqui, me falando o que seria um serviço trabalhoso. Vamos lá para vocês entenderem e aprenderem, colocar isso aqui em prática. O que é um serviço trabalhoso? Um serviço trabalhoso é algo, por exemplo, querem citar alguma coisa? Por exemplo, uma calça jeans. Eu vou ainda entrar nessa parte do jeans, tá? Porque o jeans, para mim, ele precisa de um tratamento diferente desses outros aqui. Mas se você quiser encaixar jeans aqui, fica à vontade. Porque eu trato o jeans diferente, gente? Porque o jeans é um pouco mais trabalhoso. Nós precisamos fazer pés pontos iguais. Precisamos da cor do pés ponto igual. Tem uma certa dificuldade para a gente poder achar o pés ponto na mesma cor, não é isso? Desmanchar e apertar jeans, trocar um zíper de uma jaqueta, isso mesmo. Isso, tá ótimo, Angélica. Muito boa, muito bom seu exemplo. Trocar o zíper de uma peça forrada. Sabe aquelas costuras que para você poder chegar em determinado lugar, você precisa desmanchar, passar por uma certa etapa até você chegar no local que você quer? Aquilo ali é trabalhoso. Então, esse nosso... Deixa eu colocar aqui para o tripé não cair. Esse nosso nível aqui, ó, trabalhoso, trocar zíper de jaqueta, gente, eu simplesmente odeio. O meu trabalhoso, ele recebe uma porcentagem de 150%. 150%. Vamos ver como é que fica um serviço trabalhoso com essa porcentagem aqui.
tá? Ó, ajustar ou apertar a roupa forrada. Nossa, isso aí já é muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Zíper de calça masculina social com forro. Nossa, Priscila, você agora deu até dor de cabeça de ler. Jesus, trocar zíper de calça masculina social com forro. Pelo amor de Jesus, realmente dói até na alma, né? Porque é muito trabalhoso e às vezes as pessoas não entendem e não querem pagar. Mas você precisa encarar que você não está a passeio, você não comprou máquina por esporte, você tem despesas. Então, ser costureira, gente, é uma profissão como qualquer outra. Você viu aí, Leni? Ajuste de roupa, pés pontada. Então, vamos lá. O nosso serviço trabalhoso, com 150% da nossa base, ficaria assim. A nossa base é os R$10, né? R$10 vezes 150%, R$15. Então, em cima da minha base, eu ainda vou acrescentar isso aqui, ó. Lembrando que o serviço, que o valor aqui, ó, da base que eu tô utilizando, varia de acordo com as minhas despesas, com a minha região. Tem um leque de coisas que nós precisamos analisar para a gente poder chegar nesse valor da nossa base. Então, o nosso serviço trabalhoso fica R$10, que é o serviço, que é o valor que você precisa já ganhar. Trouxe o serviço, você já está ganhando isso aqui. Agora você vai analisar o grau de dificuldade. Ele é trabalhoso, a pessoa vai precisar pagar o valor da base mais 150% desse valor aqui, que deu R$15. Então, vai ficar um valor de R$25. Tá bom? Deixa eu separar aqui. Ó. Agora, cabe a você saber fazer essa distinção, né, pessoal? Eu quero a interação de vocês. Cobrou R$15, Angélica, numa coisa trabalhosa. Deixa só a gente falar sobre esse muito trabalhoso, que eu vou virar a câmera e nós vamos conversar sobre isso. Muito trabalhoso é o quê? Muito trabalhoso, acho que não é conserto, é praticamente reforma. Pois é, exatamente uma reforma. Nas reformas, gente, se vocês quiserem ter uma outra base, se basear em uma porcentagem da roupa, por exemplo, se eu cobro, por exemplo, R$70 para confeccionar um blazer. Eu posso, para serviços muito trabalhosos que sejam de reformas de roupas, eu posso utilizar como base a metade do que eu cobro para fazer. Certo? Como base, apenas como a base. Então, se eu cobro R$70 para fazer, a minha base seria aqui 35. E a minha porcentagem, gente, porque eu ainda tenho que acrescentar isso aqui, seria de 200%. Por que isso aqui, gente? Porque tem certas roupas, gente, que é melhor comprar um tecido e mandar fazer. Porque é muito melhor você pegar um tecido. Ó, deixa eu pegar aqui um tecido. É muito mais fácil, gente, a gente pegar um tecido aqui assim, ó, e modelar e ajustar de acordo com o meu tecido, do que você pegar uma peça já pronta, com N limitações, porque quando a nossa peça está pronta, ela nos limita, e aí a gente acaba esquentando a cabeça de tanto pensar nas possibilidades para dar jeito, e às vezes a roupa não fica nem tão legal. Então, o serviço muito trabalhoso, se for para reformas de roupa, você pode utilizar outra base que não seja essa aqui
de R$ 10. Porque você acaba passando muito mais tempo, até dias, para poder dar jeito na peça. Então, precisa compensar, gente. Para vocês sentarem numa máquina, precisa compensar aquilo que você vai receber. Não é porque a roupa é usada, não é porque é um tecido mais fraco, é um tecido gasto, que não vai dar trabalho. Dá trabalho do mesmo jeito. Então, aqui, o serviço trabalhoso é 10%. Se não for uma reforma, tá certo, Lourdinha? Se não for uma reforma, baseado naquela outra base lá de R$ 10, olha quem chegou, meu irmão. Boa noite, Zé Hilton. Se não for, se a gente utilizar essa nossa base aqui de R$ 10, ficaria assim, né? A nossa base vezes 200%. Então, ó, eu iria acrescentar só R$ 20. Então, ficaria R$ 30. Gente, isso aqui é muito pouco quando se trata de ajustes. Boa noite, Ayrton. Olha o tio, Dan. O tio tá aqui na nossa live. É. Tá bom, depois você manda. Tá mandando um abraço, Ayrton. O Dan. Então, pessoal, essa nossa linha de raciocínio aqui, ó, esse nível, para muito trabalhoso, não pode seguir essa linha de raciocínio para tudo. Por exemplo, o jeans se enquadra nisso aqui, tá certo? O jeans se enquadra nisso aqui porque o jeans segue trabalhos diferentes. Eu vou pegar aqui umas peças, deixa eu ver se eu separei, eu acho que eu nem separei ali. Sabe uma calça jeans? Muitas vezes você precisa retirar o cós. Deixa eu pegar uma, mas não é o serviço que eu vou ter que fazer. Ó, por exemplo, tá aqui essa roupa da minha cliente. Tá aqui essa roupa da minha cliente. Ela pediu, ó, apertar a cintura um dedo e meio. Então, este serviço aqui, ele não é muito fácil. Por quê? Porque aqui tem pés-ponto. Você tá vendo? Aqui tem pés-ponto. Eu tenho que desmanchar esse pés-ponto. A costura tem que entrar aqui, ó, bem certinha. A minha cliente vai vestir. Eu tenho que ver se aqui não vai ficar empalpuçando. Sabe por que às vezes entra tanto aqui, ó, como foi o caso dessa roupa? Tá vendo? Às vezes as pessoas entram tanto aqui que aqui acaba criando um pafo aqui, sabe? Uma sobra bem grande aqui. Então, esse serviço aqui não se enquadraria no muito fácil. Esse aqui seria um serviço fácil. Ou fácil ou intermediário. Porque eu vou perder tempo desmanchando. Pois é, Denise, que bom. Vou perder tempo aqui desmanchando. Eu vou ter que ter um pés-ponto. Aqui, ó. A linha de pés-ponto na mesma cor. Tem o risco também da minha máquina quebrar quando passar aqui por essa emenda. Então, eu tenho que avaliar todos esses custos, essas despesas que eu posso ter, né? O risco também do meu material, da minha máquina quebrar. Então, não é um serviço muito fácil. Eu não posso enquadrar como fácil. Seria fácil se eu viesse aqui, ó. Se eu viesse aqui e simplesmente fosse dobrar. Sabe aquela pence mais antiga? Ó. Oi, Francimar! Olha, meu grande amigo. Essa pence aqui mais antiga, que é aqui no meio das costas, que basicamente ninguém quer mais porque fica aparecendo. Esse seria um serviço fácil, né? Porque eu só iria dobrar aqui, ó.
e fazer a minha pence. Esse se enquadra no serviço base, que é o muito fácil. Já a pence do lado não tá muito fácil, né? Como eu acabei de falar. Então, vamos fazer aqui a precificação dessas peças. Se eu seguisse aquela base lá de R$10, tá certo? Se eu seguisse essa base de R$10, esse serviço aqui seria quanto? Vamos calcular aqui. Eita, acabei desligando. Seria os meus R$10, que é o valor que eu já cobro para poder sentar na máquina, valer a pena a minha energia, os meus aviamentos e o meu tempo. Sentando na máquina já tô ganhando isso aqui, né? Trouxe o serviço, eu já tô recebendo isso aqui. E a porcentagem desse valor muito fácil, desse serviço fácil, é de 50%. Então, vezes 50%. Eita, errei. R$10 vezes 50%, R$5. Juntando com o valor da minha base, daria R$15. Só que isso aí, gente, algumas pessoas podem achar caro. Avalie a região que você mora, tá bom? Vocês precisam entender, deixa eu só virar aqui. Virar pra gente poder falar aqui, olhando olho no olho. Vocês precisam parar de fazer com que as pessoas achem que você não precisa sobreviver disso. As pessoas também diminuem o nosso trabalho por conta da sua reação, de acordo com a sua reação. Se você tem vergonha, tem pena, ninguém vai te achar um profissional. Quem dá valor ao nosso próprio serviço deve começar por nós. Então, assim, se a pessoa já chega dizendo assim, porque a maioria dos clientes, né, uma boa quantidade. Boa noite, Eulália. Uma boa quantidade já chega falando assim, gente, faz isso aqui pra mim, é rapidinho. Mas ela não sabe que, por exemplo, um serviço fácil, né? Fazer uma bainha comum é simplesmente você cortar e dobrar fazendo acabamento e passar a máquina. Show! Fácil é. Mas você sabia do risco que você assume quando você vai fazer isso? E se você cortar menor, né? E se você corta torto? Você vai ter que cortar mais um pouquinho para poder ajustar. É um risco que você corre. Então, não precisa ter, não pode ter essa questão do precinho, camarada, é minha amiga. Gente, é um serviço, é um trabalho. Você está assumindo risco, mesmo que você estiver fazendo para uma amiga sua. Se você cortar a calça dela, você vai ter que pagar. Imagina você errar, né? A bainha, Jesus, errar uma bainha de 10, 15 reais e você tem que pagar uma calça aqui de 150, 200 reais. É um risco que você assume. Quando você pega uma roupa para fazer, tem um risco que você assume. Então, esse risco está embutido, contido naquele valor base lá que você precisa ter, tá bom? Então, assim, se profissionalize, tenha certeza do que você sabe fazer, do que você vai fazer, para você poder valorizar o seu serviço, se profissionalizar. Eu não tinha placa de costura, eu tenho só, acho que há uns 2, 3 anos, eu sempre costurei assim, pelo boca a boca, e nunca precisei fazer divulgação, mas por quê? Porque um cliente fala para o outro. E uma coisa que eu venho falando nas outras aulas é o seguinte: você pode não receber uma divulgação se você fizer bem feito, mas se você fizer mal feito,
você pode ter certeza que a crítica, que as coisas, que as conversas vão a jato. Na verdade, se você tiver feito bem feito, pode ter certeza que o seu serviço vai ser reconhecido, vai ser falado. Mas se você errar, filha, pode ter certeza que esse seu serviço vai ser divulgado. Porque as pessoas são assim. Infelizmente, é do ser humano isso. Não é todo mundo, mas algumas pessoas são assim. Então, você assume o risco de quebrar o seu aparelho. Por exemplo, eu não tinha uma máquina industrial. Logo que eu comecei, eu não tinha, só tinha uma doméstica. E aí, bem lá quando eu estava começando, eu já costuro há mais ou menos uns 15, 17 anos, por aí. Hoje eu tenho 34. Eu comecei a costurar, eu tinha 15 para 16 anos quando eu terminei os estudos. Então, assim, o pessoal mandava fazer uma bainha, mandava dar uma pence. Aquela pence que eu acabei de falar, que é aqui no meio da cintura. Antigamente o pessoal não sabia do macete de fazer aqui no meio, aqui na lateral. Então o pessoal fazia aqui, né? O jeans que a minha vizinha mandava fazer era muito grosso, mas nossa, que jeans grosso aquele. Sabe aquele jeans bem antigo, né? Que o pessoal chamava o Westop? Era aquele. Então vai eu na minha maquinazinha doméstica, embora ela fosse de ferro, tá? Eu fazia aquela pence, eu cobrava R$3. R$3. No tempo, outras pessoas mais gabaritadas no meu bairro cobravam 5. E o pessoal achava caro. Eu cobrava R$3. A minha máquina quebrava e eu tinha que chamar o mecânico. E a visita do mecânico, no tempo, era R$35. Então, era um serviço que eu assumia o risco e eu não tinha como repassar para a cliente, porque ela não tem culpa, né? Então, quando você pega um serviço, você assume o risco do seu maquinário, assume também o risco, a responsabilidade da peça. Então, isso aí, gente, não pode ser trocado, não pode ser feito a troco de amizades. Você precisa fazer... se profissionalizando, né? Se profissionalizar para isso, fazer ser reconhecido. Então, pessoal, vocês precisam definir essa base, tá? Essa base que a cliente trouxe o serviço para você, você já ganhou, tá? A partir dali é que você vai determinar o quanto que vai valer o serviço, a partir daquelas porcentagens que eu falei aqui, certo? Eu falei um exemplo aqui de uma base de R$10. Não precisa ser essa base. Eu simplesmente chutei para a gente poder determinar valores. Mas você é que vai estudar de acordo com suas despesas de energia, uma média dos aviamentos, se você paga aluguel do seu estabelecimento. Não estou falando do aluguel da sua casa. Se você costura em casa e trabalha em casa, aí sim... vai entrar uma pequena porcentagem também do seu aluguel. Mas isso é algo a se pensar e é algo a você parar para estudar. Cada caso é um caso, né? Para você ter essa média. Então, assim, pessoal, a gente só aprende, de fato, errando, né? E com o passar do tempo a gente vai ficando cada vez melhor. Estudem essa base. 14 onças usei, Saleni. Estude essa base. Eu tenho algumas peças aqui que eu vou mostrar para vocês. E eu quero que vocês me falem o tipo de serviço que é. Lembrando que eu tenho essa classificação. Muito fácil é o valor da minha base. É aquele valor que para eu sentar na máquina já ganhei, tá? Muito fácil. Fácil. Intermediário, trabalhoso e muito trabalhoso. Eu classifico os meus consertos e ajustes com essas classificações aqui, tá? Então, vamos fazer aqui uma rápida
brincadeira. Eu vou pegar aqui alguns serviços e vocês vão me dizer em qual ele se enquadra, tá? Tá todo mundo aí parado, caladinho, tudo certo, gente? Dá um joinha pra mim, por favor, se vocês estão prestando atenção e querem saber. Eu quero saber se vocês entenderam com essa prova dos 9 agora, tá? Eu vou pegar aqui algumas peças e vocês vão me falar. Ó. Essa calça infantil é pra trocar o elástico, ó, que o elástico tá, ó, só na escuta, né, Angélica? Essa calça infantil, ela tá já com o elástico gasto. É pra trocar aqui esse elástico, tá? Eu vou trocar o elástico e é pra retirar aqui na bainha, retirar, fazer aqui, ó, 4 dedos e é na galoneira, tá? Em que serviço, em que grau esse serviço aqui se enquadra? Fala pra mim. Trocar o elástico. Vamos parar pra analisar. Tá na escuta, né? Vamos parar pra analisar. O que é que eu preciso fazer para trocar o elástico? Eu tô indo bem ao pé da letra, tá certo? Para trocar o elástico, eu vou ter que desmanchar, ó. É uma costurinha dupla de galoneira. Eu vou ter a minha despesa aqui com o elástico, né? E aqui são 2 serviços. Isso aí, intermediário. Ele nem é fácil, nem é muito fácil. Até porque são 2 serviços, né? Eu vou perder tempo aqui, ó, desmanchando, né? Vou ter a despesa com o meu elástico. A galoneira utiliza 2 linhas, né? E um fio, isso. E ainda tem aqui, ó, a bainha. Quando nós vamos fazer bainha de peças elásticas, gente, é importante que você peça para a pessoa vestir. Sabe por quê? Porque se a sua cliente chegar e simplesmente falar assim, olha, eu já marquei. Porque muita gente tem esse costume. Vem com a roupa alinhavada ou vem cortada toda torta, né? Feito um monte de ondinha e acha que tá ajudando. Acha que porque cortou todo torto, já andou metade do caminho e você já tem que cobrar mais barato. E não é assim. Por quê? Porque até pra gente cortar uma roupa, você precisa saber. Você pode fazer o exemplo. Vai cortar uma reta, pega um retalho e dê para uma pessoa que não sabe costurar, que não entende de costura, que nunca pegou na tesoura. Você acha que essa pessoa vai cortar retinho, certinho? Então, até para você cortar, gente, simplesmente cortar, você precisa ter uma certa experiência, certo? Então, a dica que eu dou, vai fazer uma barra como dessa calça. Ó, essa calça aqui, ela é elástica, ela estica tanto para o lado quanto para cima e para baixo. Então, isso aqui é uma casca de banana, porque se você cortar aqui, ó, pensando na elasticidade, a cliente veio e trouxe, eu quero que corte aqui. Bom, quando a cliente assume o risco e fala corte aqui, ela assumiu o risco. Mas para você não cair aí nessa casca de banana, é importante que você peça para ela vestir. Por quê? Porque peças elásticas, elas se movem. Uma hora você bota um pouquinho mais para cima, uma hora você bota mais para baixo. Então, você tem que ver a sua cliente vestida para saber se ela posicionou certinho. Ainda mais quando é leg, né? Isso geralmente ocorre muito com leg. Às vezes a gente puxa um pouquinho mais para cima e o gancho, essa parte do entrepernas, ela casa perfeitamente. Às vezes ela fica um pouquinho mais para baixo e a gente tem que estar puxando para ela se encaixar no corpo. Então, é importante que você veja a sua cliente vestida.
para sua cliente não ter abusado dessa elasticidade, ó. Porque se ela tiver puxado muito para cima e você confiou e cortou, quando ela vestir, vai ficar coronho, né? Vai ficar curto, tipo pescador. Então, é importante que você peça que a pessoa vista, você veja a elasticidade, se ela tá realmente naquele tamanho grande e você mesmo marque. Porque se ficar curta, filha, você vai levar a culpa de qualquer forma. Vamos ser sinceros que o que acontece é isso mesmo. Então, essa peça aqui, trocar o elástico e fazer a barra, ela se enquadra no nível intermediário. Perfeito. Esse vestidinho aqui, ó. Esse vestidinho aqui, a cliente quer que simplesmente aqui no ombro, ó, aqui no ombro, ela quer que eu entre isso aqui, ó. Você tá vendo que ela tá com essa ondulação? Ela tá aqui certinho e aqui tá indo lá pra cima. Então, ela quer que eu retire isso aqui, ó. Ela quer que eu deixe assim, ó. A peça é aqui no fio. Eu preciso simplesmente passar uma overlock. Não vou nem chegar aqui no elástico. Olha. Fácil. Isso aqui é fácil ou até muito fácil, né? Pode ser até encarado como muito fácil, porque ele já tem uma costura aqui, ó. Ó como tá. Tá até bicudo, ó. Ele já tem uma costura aqui. Eu vou simplesmente entrar aqui, ó. Ó. Eu vou simplesmente marcar aqui questão de 2 dedos e entrar afinando aqui nessa costurinha. Então, isso aqui é até encarado como muito fácil, né? Não tenho como cobrar muito simplesmente para fazer isso aqui. Então, muito fácil, tá? Essas peças aqui, vejam só, ela já trouxe cortada. E não precisa de desmanchar a bainha. Pois é, então esse aqui é muito fácil. Essas calças aqui, ela já trouxe assim, ó. Porém, ela cortou errado. Ó. Eu tô aqui igualando direitinho as laterais para poder mostrar para vocês. Uma perna em cima e uma perna embaixo. Ó, a pessoa traz assim, achando que já está meio caminho andado e por isso você deve cobrar mais barato. Isso aqui tá certo, gente? Se eu pegar essa peça que tá uma perna em cima, outra embaixo, como é que vai sair minha bainha? Minha bainha vai sair perfeita, porém vai sair também do mesmo jeito, uma perna assim em cima, vai ficar assim, ó, uma perna em cima e outra embaixo. Nessa aí não escorrega na casca de banana. Então, aqui, ó, a cliente já trouxe cortada, achando que eu já preciso cobrar só a metade. Mas, para infelicidade dela, eu vou precisar acertar. Ó, eu vou precisar cortar, né? Interessante que já trouxe marcado aqui, ó. Tem um alfinete aqui, na parte que tá maior. Tá bom. Nessa parte que tá maior, ela colocou um alfinete. Porém, quando eu acertar isso aqui, vai ficar bem fininha. Oi, Rosângela Francisco. Então, pessoal, essa peça aqui é para fazer uma bainha comum, tá? Uma bainha comum que se fala é aquela simplesmente que eu vou cortar, tá? Como tá aqui, ó. Bainha comum, eu vou cortar e depois eu vou virar aqui pra dentro, ó.
viro pra dentro aqui. E o outro eu dou uma dobrinha também, ó. E aí, a minha peça fica costurada assim. Essa aqui é uma bainha comum, bainha simples. Em qual se enquadra, em qual nível se enquadra essa peça aqui? Ela trouxe duas. As duas com o mesmo problema de uma perna maior que a outra. Ó. Essa daqui, ó. Essa peça, ela até cortou igual aqui. Mas aqui, ó, tá uma parte... Olha só como ficou. Ó, como ficou. Deixa eu igualar aqui. Olha. Deixa eu ver o que ela falou. Já aconteceu isso comigo e tive que colocar um pedaço de tecido pra dentro pra não ficar curta. Angélica. Isso aqui, deixa eu ver. Mary, você falou fácil pra qual? Pra essa daqui? Podemos dizer que é um serviço fácil. Porque eu vou simplesmente aqui colocar o meu esquadro, né? Vou esquadrar. Vou deixar ela certinha para poder fazer essa bainha para dentro. São duas peças com esse mesmo defeito. Porém, eu não posso dar esse desconto quando a cliente já traz cortado, porque eu acabo assumindo o risco junto com ela. Se a peça ficar errada, ela não vai dizer que ela errou no corte, ela vai dizer que fui eu que errei, né? Então, intermediário para mim, tem que refazer todo o corte. Verdade, Lurdinha. Isso aí também depende muito da sua visão. Talvez o que é fácil para mim não seja fácil para você, né? Vejam esse blazer. Esse blazer, ele já está totalmente desmanchado. Ó, aqui tá as mangas, tá? Já fui eu que desmanchei. Ó. Olha como é que ele é. Eu já retirei aqui a manga. Retirei também aqui a ombreira. Tá? E o que a cliente quer? Ela quer, eu preciso apertar aqui, retirar. Eu preciso primeiro diminuir aqui o ombro. Vão observando para vocês me falarem em qual situação, qual nível essa peça se enquadra. Eu preciso diminuir o ombro com cautela, porque eu vou mexer aqui na cava, tá? Preciso cavar, mas com cuidado para não cavar demais. Apertar aqui a lateral. E como eu vou diminuir a estrutura de mexer em ombro, mexer na lateral, eu vou ter que andar com essas pences, ó. Eu tenho que andar com essas pences, porque senão a pence acaba ficando muito debaixo do braço. Então, ó. Depois que eu já retirei aqui a manga, já retirei a ombreira. Vou cortar aqui o ombro. Corto o ombro, recorto a cava e vou apertar a lateral. Daí, eu preciso que ela prove, pra gente poder ver se já ficou na estrutura certa dela. E aí, depois que ela provar, é que eu vou andar, ó, andar com essa pence aqui das costas. Eu vou precisar que ela venha mais pra cá, pra ela não ficar muito debaixo do braço. Ah, gente, outra coisa. O bolso aqui da frente, ó. Tá vendo que ela tem um bolso aqui? Ó. Esse bolso aqui também vai ter que diminuir. Porque como ela é bem magrinha e o espaço aqui, ó. O espaço entre a costura, a minha costura e o meu bolso não é muito. Então, eu vou ter que desmanchar aqui a metade do meu bolso.
diminuir a largura dele e colocar. A outra coisa, vou ter que apertar também a manga. Já que eu vou diminuir aqui a minha cava e a largura, a manga vai ficar grande. Então, vou ter que também diminuir a largura da minha manga. Em qual serviço esse blazer se enquadra? Muito difícil. Oi, Célia. Muito difícil, trabalhoso. Tem que rever a cabeça da manga. Muito bem. Muito difícil, muito trabalhoso. Perfeito, gente. Isso aqui é muito trabalhoso. Isso aqui, na verdade, só vai ficar intacto essa parte dos transpasses. É a única parte que eu vou preservar. Tirando isso, eu vou ter que mexer em tudo. Eu já vi quando ela provou que aqui no ombro tá um ombro bem alto. Então, eu vou ter que entrar também aqui no ombro. Certo? Horrível, né, Angélica? Então, esse aqui, aparentemente, são serviços assim, fáceis, né? Porque apertar é fácil, porém, o contexto dele, as condições que essa peça me dá são poucas, são limitadas e é muito trabalhoso. Então, para essa peça aqui, se eu não quiser seguir o valor da minha base, eu não sigo. Eu posso seguir aquela porcentagem que eu cobro para fazer um. Porque, basicamente, eu vou ter que fazer um, né? Depois ainda vou ter que colocar a ombreira, tudo de novo. E aí, a peça vai ficar realmente muito boa. Mas até chegar nesse final, vai ter realmente um trabalhinho. Essa sainha aqui, cadê? Essa sainha aqui, gente, olha. Deixa eu ver o que é. Colocar forro e apertar a cintura. Ó. Essa sainha aqui, ela é de um tecido, ó. Não é malha, é um tecido muito elástico. Ela quer que eu coloque um forro. Então, eu vou ter despesa com o forro, porque ela não trouxe o forro, e ainda tem o meu trabalho, né? Então, assim, a outra coisa, ela quer que aperte também aqui a cintura, um dedinho de cada lado. Um dedinho aqui e um dedinho aqui, tá? Então, o meu forro, eu já vi que eu vou colocar dessa estrutura aqui, ó, pra baixo, né? Até aqui. Essa parte eu não vou forrar. Então, eu vou precisar calcular essa metragem aqui, para saber quanto é que tá o valor da minha malha. Tem que ser uma malha também elástica, ó, que acompanhe esse... Melhor fazer outra, Lurdinha. Então, desculpa. Então, esse serviço aqui, gente, se enquadra em qual? Mesmo tendo o valor da saia. Fora isso, porque isso aqui é um valor que nós colocamos depois, tá? Em que eu vou enquadrar este serviço de colocar o forro nesta peça. É um serviço muito fácil, é intermediário, é trabalhoso, é o quê? Falem aí pra mim que eu quero saber se vocês entenderam o que eu expliquei sobre a base e sobre a porcentagem dos cálculos. Alguém fala alguma coisa? Alguém quer responder? É uma reforma, segundo a Maria Souza. Bom, na verdade não é uma reforma porque eu não vou mudar a estrutura. É bom a gente deixar bem claro o que é um ajuste e o que é uma reforma. Uma reforma, nós vamos mexer na estrutura, podemos até transformar em outro modelo ou ajustar de acordo com o novo corpo. Então, isso é uma reforma. Um ajuste
É simplesmente um aperto, né? Um pedacinho. A Angélica falou que é um intermediário, mas ficou em dúvida. Eu encaro como fácil, tá? Mas como ele requer, ó, eu vou ter que retirar esse cós, né, ó. Vou retirar esse cós, abrir aqui a lateral dele, para poder apertar o meu cós, certo? E aí eu vou cortar o meu forro do tamanho da minha saia e vou costurá-la simplesmente aqui, ó, antes de colocar o meu cós. Cheguei à conclusão que a profissão de conserto posso comparar com o motorista de Uber, que trabalha como filho da e o valor é muito pequeno. Pois é, né? Depende muito de como você acostumou seus clientes. Se você está acostumado, por exemplo, a cobrar R$ 2 numa pince, R$ 5 numa bainha, fica difícil sobreviver disso, né? Porque aí depois que você bota costume para você tirar, ai, você vai sofrer um pouquinho. Vai passar um tempinho aí sem serviço, o pessoal vai começar a reclamar, mas com o tempo, quem sabe, né, que dê tempo. Então, vamos lá. Essa saia se enquadra no intermediário ao trabalhoso, né? Porque vai buscar água pra mamãe? Calculadora. Eu tô usando, mãezinha, aqui. Não, eu tenho que tomar nome. Vai buscar água pra mim que eu dou a calculadora. Então, aqui eu vou colocar o forro. Depois que eu colocar o forro, eu coloco o meu cós novamente. Então, realmente, ele tá ali entre o intermediário e o trabalhoso, certo? Deixa eu falar mais uma coisa. Esta saia eu já ajustei. Tchu-tchu. Hora d'água, tchu-tchu. Já pega, acabou. Tu quer o que, Daniel? Calculadora. A calculadora. Eu Toma. vou chamar a locadora. Essa saia aqui, gente, ela era assim, ó. Ela era assim e ficava caindo. Então, a moça pediu para eu colocar aqui um elástico, né? Eu coloquei um elástico, ó, e não pespontei. Por que eu não pespontei? Porque é para quando a menina vestir, ficar assim, ó, bem lisinho, tá? Só que não foi simplesmente colocar um elástico. A minha sorte, eu coloquei por aqui, ó. Eu retirei esse zíper, ó. Retirei o zíper até certo ponto, tá? Coloquei o meu elástico que tá soltinho aqui dentro, ó. E depois eu costurei novamente aqui o meu zíper, tá? Eu não precisei retirar o cós aqui por dentro, certo? Então, para mim, não foi um serviço muito trabalhoso, porém, eu tive despesas, né, com elástico. Deixa eu ver o que a Lurdinha falou. Prof, aqui o povo querem pagar isso e ainda diz que é melhor comprar feita. Lurdinha, onde você mora realmente é um pouco complicado, porque você mora num estado que é polo, né? Fortaleza é um polo. Então, até pelo serviço de um conserto aqui, você compra uma peça aí. Fica realmente complicado você viver de consertos. Não sei nem como te falar para você cobrar. Se eu fosse morar aí, eu sei que eu ia sofrer muito, porque os serviços aí são muito baratos. Esse serviço aqui, gente, ó, de colocar esse elásticozinho, que eu não precisei mexer aqui, eu só mexi aqui, ó. Só mexi aqui nesse pedacinho, retirei esse zíper, introduzi o meu elástico
Então, eu vou classificá-lo como fácil, tá? Porque, na verdade, foi fácil e rápido. Não passei nem 20 minutos fazendo esse conserto aqui, tá? Alguém concorda que esse serviço aqui foi fácil? Dandan, parou. Alguém concorda que esse serviço aqui foi fácil? Ou alguém achou que esse serviço foi intermediário? Para quem está chegando agora e não sabe o que é que nós estamos conversando, a aula de hoje é sobre precificação de ajuste e conserto. Existe um cálculo que eu uso para poder basear, para poder dizer os preços dos meus clientes, dos meus serviços, de acordo com o nível que o meu serviço aqui alcança, né? Então, esse aqui foi um serviço fácil. Deixa eu falar agora. Bom, muito bem lembrado. Eu peguei aqui, ó. Eu peguei aqui uma jaqueta jeans. Ó. Essa jaqueta jeans, a moça quer que eu entre. Ela quer que eu marque aqui o meio, ó, das costas. Marco o meio das costas. E entre só aqui no meio, uma medida de 3 dedos. Gente, você precisa ficar atento para o que o seu cliente quer que faça. Nem tudo que ele quer que faça, você pode fazer. Por quê? Porque vai ficar um serviço feio, vai ficar um serviço sem garantia, sem qualidade. E quem vai levar a culpa não é o cliente. Quando alguém vê um serviço como esse aqui feio, quem vai levar a culpa é quem fez. Porque esse aqui é um serviço feio. Ela é bem magrinha, mas ela não quer que ajuste na cava. Então, ela quer que ajuste na parte de trás. Se eu ajustar aqui, gente, ó, na parte de trás, ela quer que eu faça uma inclinação assim, ó. Quer que eu faça uma inclinação assim. Se eu fizer essa inclinação assim, a parte da frente vai ficar muito grande e a parte de trás vai ficar curta assim, ó. Quando eu entrar aqui, ó. Quando eu entrar aqui, ó. Vai ficar subindo aqui. O meio vai ficar assim subindo. Não vai ficar tão bom. E vai ficar aqui no meio das costas, porque a parte de cima não tem como ajustar. Aqui vai ficar uma partezinha assim mais ondulada, talvez fique sobrando. Vai ficar um serviço bom? Não vai. Então, o que você pode fazer? Oi, Marli. Então, o que é que você pode fazer? Você pode sugerir o conserto perfeito para essa peça. Nem tudo que a sua cliente quer, você deve fazer, porque você pode se sujar. A cliente, quando mostrar um serviço, ou quando alguém vê um serviço mal feito, ela não vai dizer que foi ela que mandou. A pessoa vai perguntar, quem foi que fez? A pessoa vai simplesmente responder, foi fulana de tal. Ela, em momento nenhum, ela vai dizer, esse serviço foi a fulana de tal, mas esse serviço tá feio porque eu mandei. Alguém já viu dizer isso aí? Você já viu uma roupa feia, um conserto mal feito? Você já viu alguém falar assim, foi a mulher feia que mandei fazer? Você já viu isso aí? Eu, particularmente, nunca vi. Porque ninguém quer assumir a culpa, né? E, geralmente, a culpa vai para aquela que não está presente para se defender. Então, nem tudo que a sua cliente quer, você dê ousadia, dê asas para fazer. Porque você pode se prejudicar. Seu nome pode ficar sujo sem você nem saber. Tá certo? Entenderam? Então, quando uma cliente pedir para você fazer determinado serviço que você vê que não vai dar certo, faça a sugestão do serviço correto, fale, explique a ela por que é que não dá certo daquela forma
e explique o porquê, tá? E mostre a solução. Olhe, minha amada, esse serviço desse jeito não vai ser possível por conta disso e disso, não vai ficar um acabamento legal, não vai ficar bem feito, mas o caminho certo é nós podermos diminuir nos recortes, nós podemos andar um pouquinho os recortes, vai dar um pouquinho de trabalho, vai ficar um pouquinho mais caro, mas é a forma melhor da gente resolver isso aqui. O que é que você acha, né? Então, converse, diz logo que foi a costureira. Nunca vai dizer que a culpa foi a dona da peça. Pois é. Então, mostre para sua cliente o seu profissionalismo, certo? Não trabalhe simplesmente por dinheiro. Trabalhe por amor que você faz e faça bem feito. Uma peça bem ajustada, uma peça bem corrigida é o seu cartão de visita. Fala melhor do que alguém está te indicando, tá certo? Tanto é para peças bem feitas, peças bem elaboradas, né, costuradas, quanto para conserto. A qualidade, gente, eu sempre bato nessa tecla. A qualidade da peça consertada ou reformada deve ser a mesma da costura. Você não pode deixar, não deve deixar as suas digitais, né? Digitais que se fala, gente, é aquela costura torta, aquele monte de linha, aqueles arremate grosseiro. Eu fico doente com uma coisa dessa. Eu trabalhei em uma fábrica, na verdade, em uma boutique, que nós éramos observadas até as emendas da linha. Sabe quando você está costurando ali toda empolgada e de repente a bobina acaba? Então, a gente era observada sobre isso. Nós tínhamos aquele padrão para emendar uma linha, nós precisávamos pegar apenas 3 pontinhos. Olha o cuidado, deixa eu mostrar aqui. Ó, tá emendando aqui uma costura, uma linha, a linha acabou. Aí você quer continuar. Não começa fazendo aquele arremate. Aquele arremate grosseiro para frente, para trás, porque fica horrível. Vai nos mesmos locais que você costurou. No tempo que eu trabalhava nessa empresa, nós tínhamos que ter o padrão de pegar apenas 3 pontinhos atrás. Ou seja, nós só podíamos passar por cima de 3 pontinhos para poder seguir. Nós não podíamos fazer aquelas emendas grosseiras. E infelizmente ou felizmente, né, eu acabei ficando assim crítica. Então, eu observo isso quando você dá aqueles arremates grosseiros. Isso é acabamento, né, gente? Isso é qualidade. Então, procure não deixar sua impressão na peça. A peça que você vai consertar precisa ter aquela aparência industrial. Em uma peça industrial, gente, você não identifica que foi uma costureira que fez. Você sabe que hoje a indústria está muito moderna. Tem máquinas que costura sozinha, máquina que faz bainha, máquina que faz braguilha, que prega bolso, que faz bolso embutido. E também tem empresas, indústrias, que quem faz são costureiras. Só que elas usam um padrão, uma costura manual tão bem feita que você não identifica quem foi máquina, quem foi mão de obra, né? Então, nas suas peças de conserto, o padrão precisa ser esse também, certo? Não deixe a sua impressão. Então, assim, cuidado no que a sua cliente pede para fazer, porque nem tudo é possível, certo? Mostre a ela qual é o caminho. E se no fundo, ela não quiser pagar uma diferença de 5, 10 reais por um serviço bem feito, você precisa passar a isenção da culpa para ela. Você precisa dizer, olha, se eu fizer assim, assim, vai acontecer isso e isso.
Mas eu não vou ter culpa porque eu já tô te avisando. E a pessoa vai assumir o risco, então é com ela, tá? Eu costumo dizer que se a pessoa quiser pregar uma manga, sabe a manga de uma roupa? Quiser que pregue aqui no decote, eu prego. Quer que costure, costuro. Agora você sabe que não vai dar para sua cabeça passar. Você vai vestir, não vai caber a sua cabeça. Você sabe disso? Sei. Perfeito. Traga que eu faço. Me pagando, minha filha, eu faço. Agora eu me isento de culpa. Para depois não dizer assim, rapaz, você não disse que a minha cabeça não passava, né? Isso não cola. Isso não rola, isso não funciona. Quer que faça? Faça sim, filha. Dinheirinho à frente que nós faz, né? Mas cinzente de culpa. Nos ensina a pregar braguilha, por favor. Vou sim, Efigênia. Vou ensinar lá no canal, tá? Pessoal, só lembrando a vocês que a nossa aula que estava programada hoje para ser no nosso canal teve que ser novamente aqui no meu perfil, porque faltou uma pequena configuração para eu poder fazer transmissões ao vivo. E eu só vi isso quando eu cliquei lá na hora H para poder fazer a transmissão dessa live. Foi que eu recebi uma notificação do YouTube pedindo para resolver essa configuração. Então, como não daria tempo, eu vim fazer a nossa aula aqui e depois eu vou postar essa nossa live aqui, essa nossa aula. Eu vou postar lá no YouTube, no canal Costurando com a G, tá bom? Vamos seguir. Esse vestidinho aqui, gente, ó, ele veio todo descosturado. Tava uns buraquinhos assim descosturado. Aqui embaixo também descosturado. O elástico, ele tem um elásticozinho aqui na cintura, ó. Ele já estava gasto. E ela quer que coloque um forro só na parte de baixo, tá? Então, veja só. Eu precisei refazer essas costuras que estavam abertas. Precisei desmanchar toda essa costura aqui, ó. Da parte de dentro, ó. Tá? Precisei desmanchar isso aqui. E vou ter que colocar um forro. Qual é o nível que esse vestido se encaixa? Vamos lá, gente. Quem tá aqui desde o começo sabe dos níveis que nós falamos, que tem uma base para a gente poder cobrar esses ajustes e consertos e reformas. Qual é o nível que esse conserto aqui se encaixa? É muito fácil, intermediário, trabalhoso ou muito trabalhoso? Qual é esse aqui? Alguém pode me responder? Tem muita gente que está aqui na nossa live desde o início e entendeu a explicação que eu dei da classificação de cada roupa. A Angélica falou que é intermediário. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre esta peça? Eu vou costurar os buraquinhos que tem aqui nos lados, trocar o elástico da cintura e colocar um forro só na parte de baixo. Como é que nós podemos classificar? Trabalhoso, a Efigênia falou fácil. Veja só a visão de vocês, como é diferente de acordo com o grau de instrução, né? Alguém mais? A Efigênia falou que é fácil. Eu também acho que seja fácil, porém é um fácil intermediário. Eu acho que é intermediário. Porque eu ainda vou ter que cortar um forro, fazer uma sainha reta, depois colocar aqui dentro, né? Para depois colocar o elástico, pegando em duas saias, ó, duas saias aqui, que é a saia principal e a saia do forro, junto com essa partezinha de fora, né? Então, eu acho que isso aqui, ele é um fácil, puxando já para o intermediário.
Mas como nós precisamos classificar, ele se enquadra nos dois, tá bom? Agora, pessoal, antes de concluir, eu vou falar um pouquinho sobre jeans. Jeans, geralmente, eu não classifico como classifico na mesma base de valor dos outros serviços. Por quê? Como eu falei no início... Pega mais um pouquinho de água, por favor. Depois a mamãe responde. Porque o jeans, para você trabalhar com jeans, você precisa... Fácil, porém demorado, realmente, Lourdes. Trabalhar com jeans, você precisa de um pesponto da mesma cor, né? Você precisa uma agulha mais potente. A sua máquina gasta até um pouquinho mais, porque ela precisa fazer um pouco mais de força. Daniel, depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Então, pessoal, os chatos realmente, desfazer costura de elástico é bem chatinho. Então, pessoal, para jeans, eu costumo cobrar um pouquinho mais caro aquele valor base. Lembra aquele valor que eu falei, que é a base para eu poder calcular o valor dos outros custos? Pronto, esse valor eu cobro um pouquinho mais caro. Porque, por exemplo, deixa eu pegar aqui um jeans. Às vezes acontece em roupa jeans de estar sobrando só aqui, ó, nessa parte de trás. Você pode simplesmente fazer uma pence aqui? Não, você não pode. Aí, o que é que você vai ter que fazer aqui? Retirar os passantes. E quem trabalha com jeans sabe o quanto que é chato descosturar isso aqui. Ó, essa travetadazinha aqui, ó. Essa costura da travete dá trabalho. Então, preciso desmanchar esses travetes. Preciso desmanchar essas costuras aqui. Vejam só, algumas delas vêm com 3 pespontos. Olha quantos pespontos tem. Por quê? Porque eu preciso mexer exatamente onde está o defeito. Então, eu vou precisar desmanchar. Depois, eu vou ter que refazer. E a costura de jeans, gente, não é simplesmente uniu e passou a máquina. A costura de jeans é aquela que ela fica assim, ó. Que ela fica casada, ó. Tipo pespontada, assim, virada. Tem um calcador que faz essa vira aqui. Deixa eu tirar aqui os comentários. Tem um calcador específico que faz essa vira aqui, mas que você também pode fazer à mão. Então, depois de entrar aqui, ó, depois de costurar, entrando aqui onde tá a folga, eu ainda tenho que fazer o trabalho aqui no meu cós. Porque o meu cós vai ficar grande pra minha cintura, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que abrir aqui o meu cós, ó. Separar aqui, ó, o principal do forro. Faço uma costura por dentro. Corto, porque senão vai ficar grosso demais. Pra depois eu voltar e casar e ele ficar bem perfeitinho aqui. Certo? Então, o jeans é um pouco mais trabalhoso do que as outras roupas mais comuns. Quem faz ajuste em jeans sabe que o cliente gosta que, na verdade, não só no jeans, mas principalmente com roupa jeans. É necessário, é importante que a roupa fique perfeita. Uma linha da mesma cor faz toda a diferença. Costuras se casando é imprescindível. Não é admissível costuras que fiquem assim, ó, uma em cima, outra embaixo. Você precisa ter esse cuidado para que elas continuem se casando. Muitas vezes você mexe na estrutura e às vezes nem consegue mais, tá? Tem também isso aqui, gente, ó, o bolso, tá?
Quando o bolso não tem isso aqui, é uma maravilha, certo? Mas quando vem com isso aqui, ó, fica difícil de remover para o bolso andar um pouquinho. Porque senão ele vai acabar ficando muito próximo, ó. Se eu simplesmente entrar, ó como eles vão ficar próximo aqui dessa costura. Tá vendo? Então, eu preciso avaliar tudo isso aqui antes de dizer o valor final. E por isso que eu cobro um pouquinho a mais quando eu trato com roupa jeans. Por quê? Porque além de ser trabalhoso para desmanchar, minha nossa, como é chato desmanchar jeans, né? Alguém aqui gosta de desmanchar jeans? Adriana Gonçalves acabou de chegar, Cleovane, Roberta, Celso. Eu já ia dizer isso, esse transpasse. Pois é, gente. Aí, quando você vai entrar aqui, nessa parte do cós, o cós precisa se casar. Gente, é muito detalhe. O cós aqui, ó, precisa se casar bem certinho. Aqui, ó. Costura com costura. Pra depois você passar o pesponto, ficar tudo certinho. Então, não é justo que você tenha um trabalho maior e você cobre como que você tá cobrando uma peça qualquer. Além do risco que você assume da sua máquina quebrar, do risco de tratar com o jeans, né? De cortar errado, você ter que pagar. Então, na minha concepção, eu não acho justo cobrar jeans igual você cobra as outras peças. Já tô ficando aqui sem voz, tá? Eu espero, pessoal, que vocês tenham entendido, tá bom? Se vocês tiverem alguma dificuldade em fazer esse cálculo para você ter uma base de raciocínio aí para os seus cálculos, vocês podem comentar aqui. Quem tá chegando agora, volta lá ao início da live para você poder ver o nosso cálculo. Hoje foi falado sobre precificação, como que você dá o preço, como que você chega na base do valor. Teve também algumas orientações sobre como você... Algumas alertas, na verdade, né? Para você não encarar o serviço de costureira como um serviço amador, tá certo? Procure se profissionalizar, procure fazer tudo certinho. Se você não sabe... Outra coisa, gente, se você não sabe, não diga que sabe. Se você não sabe fazer, diga que não sabe fazer. Olha, eu não sei fazer não, olha, eu não faço esse serviço não. É melhor você dizer a verdade do que você pegar para fazer e fazer tudo errado. Talvez até correr o risco de botar a peça da cliente a perder, tá bom? Não sabe, gente, então fala, olha, não sei. A verdade é essa, não sei, pronto, tá? Procura saber, vai se informar, vai aprender, tá bom? Mas se você está falando que você sabe, então faça e represente, mostre a qualidade do seu serviço para que a sua cliente vá e volte, tá bom? Alguma dúvida? Eu tô aqui já mais de 1 hora, basicamente há quase 1h30, falando aqui, tá? Pessoal que não se inscreveu ainda no meu canal, procura o link aqui no meu Face, Costurando com a G. As nossas aulas de conserto e ajuste serão lá, tá bom? Não vai ser ministrado, mas aqui no meu perfil vai ser tudo lá, porque em comemoração aos nossos 50.000 inscritos no nosso grupo, tá? No grupo Costurando Fácil, passo a passo, eu vou estar produzindo aí uma série de vídeos, certo? E vou postar lá. Então, eu vou ensinar. Tô pensando muito de ensinar, de fazer um mini workshop aí infantil. Fazer aí umas modelagens infantil, algumas costuras de umas peças infantis lá no nosso canal. Ensinar carcela de camisa polo. Deixa eu ver mais. Eu tenho uma programação, sabe? Então,
Tem muita coisa bacana para acontecer. Tem muitas aulas. Eu só comecei a cobrar depois de muito tempo. Fui trabalhar fora para ganhar experiência antes de ter meu ateliê. Ai, Lidiane, que saudade de você. Eu entendi e adorei a aula. Que bom, Mary. Compartilha, gente. Faça o desmanche se tiver feio. Tem que ficar perfeito. Pois é, gente. Se você não sabe, simplesmente assuma. Não é feio. Olha só, não é feio você assumir que você não sabe, tá certo? Feio é você dizer que sabe, é dizer que você faz, cobrar X e fazer Y. Isso é feio, tá bom? Não sabe, diga, olha, eu não sei. Quando eu souber, eu vou procurar aprender. Quando eu souber, eu te falo, tá bom? E aí você vai correr atrás de aprender, de se desenvolver, tá certo? E aí você vai aprender a fazer com qualidade, tá bom? A Duda vai agradecer, né? Fazer roupa para criança. Então, pessoal, eu vou me programar, vou lançar. Já deixou de quê, Lidiane? Eu vou fazer aqui umas postagens, vocês vão gostar muito, tá bom? Vou resolver essa configuração que o YouTube me pediu hoje, para poder fazer as transmissões lá. E a nossa próxima aula, desculpe, a nossa próxima aula será lá, tá? É canal Costurando com a G, grupo Costurando Fácil, passo a passo. Atingimos os 50 mil inscritos. Tem o grupo também Costurando com a G, mas é um grupo particular, onde eu dou aulas, tá bom? Dou aulas particular a um preço acessível de R$ 25. E também tem as aulas particulares, somente eu e o aluno, por videochamada. Também é um preço acessível mensal. Quem tiver interesse, me procura que eu passo as informações, tá bom? Gente, um beijo grande. Fiquem todos com Deus. Se tiverem alguma dúvida como produzir o seu valor de base, me procura, tá bom? Que eu vou te ajudar a calcular assim que possível. Alguma dúvida? Comentem agora. A Lourdinha acabou de desmanchar uma saia. Alguma dúvida, pessoal? Já deixei de fazer muita coisa. Falei para a cliente que ia ficar ruim. Essa semana mesmo a cliente veio com casaco de lã. Pois é, eu sou bem sincera também. Olha, eu faço, gente, vestidos de noiva. Não é o meu forte, tá? Mas como a gente costura muito, a gente acaba aprendendo, né? Então... Ô, Lourdinha, fique quieta. É o cansaço. Então, pessoal, você não vai perder se você disser que você não sabe. Não é feio você dizer que não sabe. Feio é você botar a roupa da cliente a perder dizendo que sabe. Tá certo? Então, gente, se tiverem alguma dúvida, tá bom? Quem gostou dessa live, dessa aula, por favor, manda um coraçãozinho pra mim. Manda um joinha para mim, tá certo? Nós estamos aí cheia de novidades que eu não vou falar agora, tá bom? Mas eu sei que vocês vão gostar muito, porque eu tô que eu não me contenho. Mas vocês vão gostar muito, tá bom? Quem puder compartilhar, que bom que gostaram. Quem puder compartilhar, trazer mais amigos, apresentar o nosso trabalho, eu agradeço muito, tá bom? Então, um beijo, um abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, gente. E bom trabalho e boa aula. Tá bom, mamãe? Tchau. Então, beijo grande, gente. Fiquem todos com Deus, tá? Tchau, gente. Um beijo, um abraço. Fui.